Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo aí ansioso para saber o gabarito da OBMEP 2022 que aconteceu nesse último dia 7 de junho. Nós vamos resolver aqui nesse vídeo a prova nível 3, referente aí aos alunos que estão cursando o ensino médio. Vamos resolver nesse vídeo as questões de 1 a 5 e nos próximos vídeos do canal nós iremos também resolver as demais questões que estão presentes na prova de 2022 da OBMEP. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer então a primeira questão, que nos diz assim: Henrique pensou em um número, multiplicou por 3, somou 3, dividiu por 3, subtraiu 3, calculou a raiz cúbica e obteve 3 como resultado final. Qual é a soma dos algarismos do número em que Henrique pensou? Vamos lá, a estratégia para resolver essa questão é nos utilizarmos das operações inversas daquilo que Henrique fez até chegar no resultado final, que foi 3. Então, vamos anotar aqui todas as operações que ele fez com esse número que ele pensou. Certinho? Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, ele fez uma multiplicação. Ele multiplicou por 3, ok? Então, vamos colocar aqui, multiplicou por 3. Depois, Henrique fez o quê? Ele somou 3. Depois, ele dividiu por 3. Em seguida, ele subtraiu 3 deste número. Depois, ele tirou a raiz cúbica deste resultado e ele obteve lá, ao final de todo o processo, o resultado foi 3. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal, é fazer exatamente a operação inversa em cada uma dessas etapas, tudo bem? Então, primeiro, nós sabemos que o último cálculo feito foi a raiz cúbica, para que ele obtivesse o resultado 3. Então, se ele tirou a raiz cúbica, nós vamos fazer a operação inversa da radiciação, que é a potenciação. Então, se ele tirou a raiz cúbica, nós vamos fazer o quê? Nós vamos elevar a terceira potência. Então, nós vamos fazer isso. 3 elevado a 3, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 é 27. Então, nós temos 27. Em seguida, ele subtraiu 3. Então, nós vamos fazer a operação inversa mais uma vez. E a operação inversa da subtração é a adição. Então, nós vamos somar 3. Então, 27 com 3, 30. Tudo bem? Vamos seguindo, então. Aí, Henrique dividiu por 3. Nós vamos fazer novamente a operação inversa. E a inversa da divisão é a multiplicação. Então, nós vamos multiplicar o que nós temos aqui, que é 30 por 3. E vamos obter aqui o resultado 90. Vamos lá. Aí, Henrique fez o quê? Somou 3. Então, se ele somou, nós vamos usar a inversa e vamos subtrair por 3. Então, nós vamos ter aqui o número 87. E a primeira operação que ele havia feito era uma multiplicação por 3. Nós vamos usar novamente a inversa, e a inversa da multiplicação sabemos que é a divisão. Então, 87 dividido por 3, se você não consegue fazer essa divisão mentalmente, acompanhe aqui comigo. Então, nós temos aqui 8 por 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9. Passa de 8, vamos usar o 2. 3 vezes 2 é 6. 8 para 6 é 2, desce o 7. Ficou 27 por 3, que nós temos 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 para 27 não deixa resto, a divisão é exata. Então, o resultado aqui do número que Henrique pensou foi o número 29. Vamos só fazer aqui a conferência para saber se a nossa conta está certinha. Então, vamos lá. 29 vezes 3 dá 87. 87 mais 3 dá 90.
90 dividido por 3 é 30. 30 menos 3 é 27. E a raiz cúbica de 27 é 3. Então, a continha está toda certa. E o número que Henrique pensou, de fato, foi o número 29. A questão pede para que nós façamos a soma dos algarismos do número que ele pensou. Então, você vai fazer o quê? Você vai somar o 2 com o 9, ok? Então, a soma desses algarismos é 11. E você vai marcar aqui a letra A. Viu como foi fácil a primeira? Vamos seguindo, então, para as próximas questões dessa edição da UBMEP 2022. A questão número 2 nos diz assim: os números x e y são tais que 80% de x é igual a 20% de y. Qual das igualdades abaixo é verdadeira? Vamos lá, pessoal. Sempre que trabalhamos com porcentagem, é preciso a gente entender que este símbolo porcento, na verdade, representa uma divisão por 100. Então, quando a questão nos diz que nós temos 80% de x, então nós temos 80 dividido por 100 vezes x, ok? Isso é 80% de x. A questão nos diz ainda que isto é igual a 20% de y. Como que a gente escreve 20% de y? Você vai escrever 20 por 100, isso, vezes y. Então, o texto do problema nos diz 80% de x é igual a 20% de y. Já fizemos aqui as nossas porcentagens. A gente pode simplificar aqui essas frações. Tudo bem? Fizemos aqui a simplificação. Sobrou o quê, pessoal? Olha aí o que sobrou. 8 sobre 10 vezes x. Olha aí o que nos sobrou. 8 sobre 10 vezes x é igual a 2 sobre 10 vezes y. Os denominadores das duas frações aqui nos dois lados da igualdade são iguais. Então, eu posso eliminar esse denominador aqui da equação. Então, nos sobra 8x igual a 2y. Como a gente percebe aqui nas alternativas que o x está no primeiro membro, então eu vou deixar esse x aqui no primeiro membro como ele está. E o número 2 aqui, que multiplica o y, nós vamos passá-lo aqui fazendo a operação inversa. Olha aí de novo a operação inversa aparecendo. O inverso aqui da multiplicação é a divisão. Então, nós temos que 8x é igual a y. E esse 2 que estava multiplicando o y vem para cá dividindo. E a gente chega, então, à conclusão que 8x dividido por 2 é 4x igual a y. Olha aí. Aí você busca entre as alternativas aquela que é verdadeira e a gente vai, então, assinalar aqui a letra E. Mais uma questão bem fácil. Conseguiu acompanhar? Deixa aí no like, deixa também o seu comentário aí embaixo e compartilha esse vídeo com seus colegas que fizeram também a prova da UBMEP nível 3, tá certo? Para que eles tenham acesso a esse gabarito da prova, tudo bem? Vamos para a próxima. Questão número 3. A professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Aline, registrando 3,6 ao invés de 8,6. Com esse erro, a média das notas foi 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigido esse erro? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de média aritmética, que é a que está sendo usada aqui, você soma todos os termos, todos os valores e divide pela quantidade de números que você somou. No caso, a professora aqui tinha 25 alunos e ela extraiu a média da turma nessa prova. Então, o que ela fez? Para calcular essa média, a professora fez o seguinte:
ela realizou uma soma da nota de todos os alunos e dividiu pela quantidade de alunos, ou seja, dividiu por 25. Quando ela fez isso, ela obteve a média 7,2. Acontece que houve um erro no lançamento das notas de uma aluna, que é a aluna Aline. Ao invés de colocar nessa soma o valor 8,6, a professora registrou lá na soma a nota 3,6. Ou seja, nós temos aí uma diferença de 5 pontos que deixaram de entrar aqui nessa soma. 5 pontos deixaram de entrar. Então, para a gente saber qual a média final após a correção, basta que nós adicionemos esses 5 pontos que foram esquecidos aqui nessa divisão. Então, a gente vai simplesmente fazer isso. Eu vou pegar esses 5 pontos que não foram contabilizados e dividir pelos 25 alunos. Quando a gente fizer essa divisão, você que não tem ainda familiaridade com esse tipo de divisão, acompanhe aqui comigo. Então, nós vamos pegar o 5 e vamos dividir por 25. Olha só, é notório que o 5 é menor que 25. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui no quociente, uma vírgula, e vou adicionar um zero aqui no nosso dividendo. Ficou agora 50 para 25. Agora a gente consegue efetuar essa divisão porque 50 é maior que 25. E aí você vai, 25 vezes 1 é 25, 25 vezes 2 é 50, 25 vezes 3 é 75. 3 passa, então eu vou pegar o 2. 2 vezes 25 é 50, e 50 menos 50 não deixa resto, o que significa dizer que os pontos esquecidos aqui pela professora vão dar um acréscimo de 0,2. Isso aqui vai ser um acréscimo de 0,2 na média que ela já tinha. Se a média anterior era 7,2, com o acréscimo de 0,2, essa nota vai para um total de 7,4. Viu como ficou simples essa análise? Então, você assinala aqui a letra B. A única coisa que precisávamos fazer era adicionar os 5 pontos que foram esquecidos lá pelo erro da professora. E esses 5 pontos eu dividi pelos 25 alunos, porque trata-se de uma média, e nós tivemos aqui um 0,2, que vai ser acrescido à média que ela tinha anteriormente. Então, peguei esses 5, dividi pelo 25, tivemos aí um acréscimo de 0,2, e esse 0,2 foi somado ao 7,2, que já era a média anterior, e nós chegamos aqui a essa média de 7,4. Bem facinho, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa resolução. Vamos então para a nossa quarta questão. A travessia de um deserto dura 6 dias e uma pessoa consegue carregar comida e água para apenas 4 dias. Omar quer atravessar esse deserto com a ajuda de alguns amigos, que podem lhe dar parte de seus suprimentos e retornar ao ponto de partida. Qual é a quantidade mínima de amigos que devem iniciar a travessia com o Omar para que ele consiga atravessar o deserto e seus amigos retornem ao ponto de partida? Então, vamos fazer essa análise, pessoal. A primeira análise é o seguinte: Omar não pode fazer essa viagem sozinho, né? Uma vez que a travessia dura 6 dias e ele só tem suprimento para 4. Então, no quarto dia, após o quarto dia, ele ficaria sem alimento, sem água e não conseguiria finalizar a viagem. Ou seja, sozinho ele não consegue. Outra coisa que a questão deixa claro é que ele quer saber qual a quantidade mínima de amigos que deve iniciar a travessia juntamente com o Omar. Então, não há aqui a possibilidade de Omar sair na frente e esperar o amigo
ir depois com suprimento. Não, a questão é que eles iniciem a travessia juntos. Então, vamos fazer isso. Então, primeiro eu vou fazer aqui um esquema dos dias, tá, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto e último dia. Eu vou fazer aqui dentro de uns círculos, tá certo? O que seria aqui a bolsa de cada um deles, tudo bem? Então, nós vamos colocar aqui a primeira situação, que seria o Omar partir com apenas um ajudante. Então, nós temos aqui o Omar e temos aqui o que eu vou chamar de ajudante número 1, tá? Então, vamos lá. Dentro dessas bolsas, eu vou colocar o que eles têm de suprimento para começar o dia. Então, para começar a viagem, cada um deles tem suprimento e comida e água para 4 dias. Vamos ver o que aconteceria após o primeiro dia de viagem. Vamos ver o que aconteceria e se seria possível Omar chegar até o final indo com apenas um ajudante. Vamos ver o que vai acontecer. Então, após o primeiro dia de viagem, vamos ver como ficaria a bolsa do Omar e a bolsa do ajudante. Vamos fazer essa conta. Então, a bolsa de Omar, após um dia de viagem, ficaria com suprimento para 3, do ajudante também ficaria com suprimento para 3. Ora, vamos ver aqui, ó. Olha o que acontece. Esse ajudante, ele é obrigado a retornar para o ponto de partida. Então, ele poderia ceder parte dos seus suprimentos para Omar. Poderia fazer isso. Acontece que Omar já tem ali suprimento ainda para 3 dias. Significa que ele só poderia receber aqui do ajudante 1 o suprimento para mais um dia, pois na bolsa dele só cabe suprimento para 4. Então, ele só conseguiria receber uma carga de mais um dia, restando ainda 5 dias para a viagem, ou seja, 3 com 1 que ele recebe do companheiro, ele ficaria com 4 cargas de comida para percorrer ainda 5 dias, ou seja, também não seria suficiente. Então, não adiantaria o ajudante 1 dar uma carga para um dia só. Então, vamos ver o que aconteceria se o ajudante tentasse dar aqui a ele uma carga para 2 dias. Porque fazendo isso, o ajudante teria ainda um dia para retornar. A comida e a água de um dia para retornar. Isso aqui também não será possível, pessoal, pois na bolsa de Omar só cabe a carga para 4. Então, ele não poderia receber uma carga de 2 dias, certo? Porque se ele pudesse sair com alimento para 5 dias, ele sairia lá do início, ok? Não do segundo dia. Então, não pode. Na bolsa dele só cabe suprimento para 4 dias. Então, ficou claro aqui que com um único ajudante, o Omar não vai conseguir fazer essa viagem, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar mais um amigo aqui na história. Eu vou adicionar aqui mais um ajudante para tentar fazer o Omar chegar ao final ali da sua jornada, certinho? Vamos lá. Então, em cada uma das situações aqui, nós vamos colocar um ajudante a mais. Então, vamos fazer isso. Então, primeiro aqui, vou organizar aqui os dias e as bolsas de cada um. E, em seguida, nós vamos ver o que acontece se Omar partir, então, com 2 ajudantes. Então, vou colocar aqui o ajudante 2, que vai também, lá no início do primeiro dia, tem uma carga para 4 alimentos. Após um dia de viagem, cada um deles inicia o dia com a seguinte configuração. Então, nós temos aqui o ajudante 2, o ajudante 1 e o próprio Omar ainda tem alimentos para 3 dias. Então,
Então, olha só o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer com que esse ajudante número 2, ele ceda aqui parte do seu suprimento para os demais. Então, vamos supor que esse ajudante, que iniciaria o dia aqui com 3, ele inicia o dia apenas com 1, cedendo uma unidade de carga de suprimento de comida para o Omar e também para o ajudante 1. Então, quando ele fizer isso, ele tinha inicialmente 3. Vamos voltar aqui, ó. Então, se ele ceder 1 para o A1 e 1 para o Omar, ele vai ficar apenas com uma carga de 1 alimento. O ajudante 1 volta a ficar com 4 e o Omar também volta a ficar com 4. Essa conta a gente consegue fazer aqui, pessoal, sabendo que é o seguinte: eles iniciam com 12. Juntos, eles teriam comida para 12 dias, né? 12 cargas de comida e água. Após um dia, diminui 3, porque cada um consome 1. Então, eles têm aí 9 cargas de água e alimento. E se nós somarmos aqui, ó, 4 com 1, vai dar o 9. Certinho? Agora, olha o que vai acontecer. O ajudante número 2 só tem agora alimento para um dia. E como ele precisa retornar ao ponto de partida, ele é obrigado a retornar aqui após esse primeiro dia. Pois ele tem alimento apenas para um dia, porque ele cedeu uma carga para o A1 e uma carga para o próprio Omar. Então, o A2 volta para o ponto de partida, enquanto que Omar e o ajudante 1 seguem viagem. Então, vamos seguir viagem aqui com o Omar e com o ajudante 1. Após o segundo dia de viagem, olha o que acontece. O Omar agora, ele tem 3 cargas aqui de alimento e água. O A1 também tem 3 cargas, pois eles consomem 1 durante esse segundo dia. Então, para iniciar o terceiro dia, eles têm uma carga de 3. Lembre que o ajudante 2, ele é obrigado a retornar ao ponto de origem. E ele já caminhou por 2 dias. Então, para retornar ao ponto de origem, ele precisa ainda de mais 2 cargas de alimento. Então, ele só pode ceder aqui ao Omar uma carga de alimento. Então, ao fazer isso, ele deixa de ficar com 3, fica com apenas 2 e é obrigado a retornar lá para o ponto de partida. Só que ele retorna por 2 dias, ok? Ele tem carga de comida e água para retornar por 2 dias, enquanto o A2 aqui retornou por apenas um dia. Ele tinha uma carga, retornou por um dia, conseguiu voltar ao ponto de partida. Para o A2 voltar ao ponto de partida, ele vai ter que voltar por 2 dias, cedendo aqui uma carga de comida para o Omar. Então, o Omar, que tinha 3, novamente volta a ficar com uma carga de 4 de água e alimentos. Então, vamos lá. Seguindo agora, o Omar segue viagem sozinho. Ele inicia o terceiro dia com uma carga de 4 cargas de alimento. Então, Omar inicia aqui o quarto dia, tendo ainda em sua bolsa alimentos para 3 dias. Aí, novamente, Omar inicia o quinto dia aqui da sua viagem, do seu percurso, tendo ainda em sua bolsa alimento para 2 dias. E ele inicia o sexto dia da sua viagem, ele vai iniciar o sexto dia da sua viagem, tendo ainda alimento para mais um dia. Ou seja, o Omar vai chegar ao seu destino e, para isso, ele precisa de, no mínimo, 2 ajudantes, ok? Então, com 2 ajudantes, foi possível fazer essa travessia. Viram aí? Não ficou tão simples, né? Um raciocínio um pouco mais elaborado, mas eu acredito que esse esquema você vai conseguir entender
o porquê é possível fazer essa travessia com apenas 2 ajudantes, ok? Então, vamos aqui para a quinta questão, pessoal. Na quinta questão, uma fábrica recebeu encomenda de 100 quilos de bombons para entregar em 10 dias. Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 quilos de bombons. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender à encomenda no prazo, supondo-se que todos os funcionários tenham a mesma produção diária? Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro, o prazo era de 10 dias. E em 10 dias, eles deveriam entregar uma encomenda de 100 quilos. O que aconteceu de fato? Então, vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu que nos primeiros 5 dias, olha só, nos primeiros 5 dias, essa empresa estava ali com 3 funcionários trabalhando, e esses 3 funcionários conseguiram produzir 20 quilos. Olha aí. Então, após 5 dias, esses 3 funcionários que a empresa já tinha conseguiram produzir 20 quilos. Então, vamos colocar aqui o que nos resta, né? O que resta fazer. Então, primeiro, restam 5 dias. Restam 5 dias. E restam ainda por fazer, se são 100 ao todo e ele já produziu 20, restam ainda 80 quilos por fazer. Então, pessoal, perceba que dentro desses 5 dias, os 3 funcionários que já estavam trabalhando vão continuar trabalhando. E a empresa vai ter que contratar mais gente. Então, a gente vai fazer uma proporção. Da seguinte forma, eu vou montar aqui a nossa proporção. Então, eu vou pegar aqui o dado que nós tínhamos anteriormente. No primeiro dado, né, como o intervalo de tempo aqui é o mesmo, 5 dias antes e 5 dias agora, eu não vou trabalhar com o intervalo de tempo, pois ele é o mesmo, não vai interferir aqui na nossa conta. Então, nós vamos colocar o seguinte, que 3 funcionários conseguiram produzir um total de 20 quilos. Aí eu quero saber qual é a quantidade X de funcionários que eu vou precisar para produzir os 80 quilos que ainda faltam ser produzidos. E aqui, como é uma proporção, nós vamos nos utilizar aqui do produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você vai fazer essa multiplicação cruzada. Eu posso simplificar aqui essa fração, tirando esses zeros, um zero de cada. E aí sobrou o que para a gente multiplicar? Sobrou que o 2 vai multiplicar o x, olha só. O 2 vai multiplicar o x, enquanto que o 3 vai multiplicar o 8. Então, nós vamos ter 2 vezes x é igual a 3 vezes 8. Então, eu vou ter 2 vezes x igual a 24. Esse 2 que multiplica o x vai para o segundo membro dividindo o 24, e a gente chega, então, à conclusão de que nós precisamos, para finalizar esse trabalho dentro do prazo, de 12 funcionários trabalhando. Acontece que a empresa já tinha 3 funcionários. Então, quantos funcionários precisaram ser adicionados para que eu consiga atender essa demanda? Então, eu já tinha 3. E eu preciso de 12, então eu vou pegar aqui 12 menos 3 e vou chegar aqui a diferença de 9 funcionários extras, ok? Então, serão 9 funcionários extras, uma vez que eu já tenho 3 funcionários e preciso de 12. Então, você assinala aqui a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, uma regra de 3 simples. Nós temos aqui o total de funcionários que a empresa precisa para atender a demanda do pedido aqui que foi feito, tá? Então, para atender a demanda, a empresa precisa de 12 funcionários e nós já tínhamos 3 funcionários trabalhando, ou seja, a diferença de funcionários extras é igual a 9.
Deixa aí nos comentários o que você achou da resolução desses 5 problemas. Nos próximos vídeos estaremos resolvendo também as demais questões dessa prova da UBMEP nível 3. Deixa o seu like, compartilha aí com todo mundo que você sabe que fez a prova e que quer conferir aí se acertou ou não esses 5 primeiros problemas. Um grande abraço, tchau, tchau!